Então, pronto. Estamos gravando. Então, vamos começar. Vou dar 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3, estamos aqui. Olá, e-powers. Estamos hoje online, nessa semana de feriado longo aqui no Rio de Janeiro. Não é em São Paulo, mas aqui no Rio né? Hoje é dia de São Jorge. Então, estamos aqui no feriado longo. Hoje vamos conversar sobre a série Desejos S.A., vamos falar um pouquinho dos números também. Estamos com um convidado aqui, que é produtor da série Desejos S.A., que é o Eduardo Rosenbach, sócio, diretor criativo e executivo da Movie. Oi, Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado, Ana, as duas Anas e o Rodrigo. Bem-vindo, Eduardo. Especialmente o Rodrigo, que eu não vejo há algum tempo. Então, vamos começar hoje com os nossos números e depois a gente passa direto para falar da série, que está fazendo sucesso, né? A série está fazendo sucesso. Os números são com vocês, né? Os números é com o Rodrigo. Os números são os números lá do nosso filme B, aquela nossa velha mania de acompanhar o mercado. Enfim, as bilheterias agora desse fim de semana de 18 a 21 de abril, fim de semana mais fraco do ano em público até agora, mas Guerra Civil, o filme estrelado pelo Wagner Moura, foi o mais assistido, com cerca de 265 mil ingressos. Já passou dos 300 mil com os números de ontem, segunda-feira. E a seguir, a gente tem os filmes que foram lançados já nos fins de semana anteriores, ou seja, Godzilla e Kong, que ficou em segundo, com 144 mil, Kung Fu Panda. Os dois filmes já estão chegando lá nos 2 milhões de ingressos. Os Caça-Fantasmas, com 350 mil, e Evidências do Amor, que fez 63 mil e acumulou 235 mil até ontem. Na verdade, o desempenho abaixo das expectativas desse filme, Evidências do Amor, está causando um pouco essa fraqueza, digamos, do mês de abril. A gente não teve um filme brasileiro forte, como teve em janeiro, fevereiro e março. A expectativa era que Evidências do Amor pudesse ser esse filme em abril, até agora não foi, não será mais, enfim. Então, esse quadro poderia mudar. Vamos agora aguardar os próximos lançamentos. Mas Guerra Civil, pelo menos, fez o seu papel. No mundo também está indo muito bem. É um filme interessante, eu assisti ontem, vale a pena ver. Não é um filme convencional de ação. É um filme que vale a pena a gente depois conversar um pouco sobre ele aqui e a forma como ele encara essa sociedade, especialmente sociedade ocidental, tão polarizada como a gente vê hoje. Bom, é isso. Vamos agora, Eduardo. Estou ansioso também para conversar com ele e matar um pouco as saudades. Poxa, Eduardo, boas conversas. Conta um pouco para a gente sobre Desejos S.A. A gente está numa curiosidade aqui para saber. É uma criação de 2 diretores argentinos, né? E como é que foi isso? Como é que isso se deu? Conta para a gente está bem curioso. Rodrigo e eu trabalhamos muito tempo para a Disney, né? A Disney é essencialmente uma empresa em que os argentinos estão presentes, né, Rodrigo? E a gente acaba conhecendo muitos argentinos em razão disso. E numa das muitas idas para Buenos Aires, eu acabei conhecendo o Mariano e o Gaston Duprat. O Andrés é o roteirista dessa série. E, na verdade, o Desejo já é a minha 3ª ou 4ª colaboração com eles, porque começamos em 2017 fazendo um filme que hoje está na Netflix, que chama Minha Obra-Prima, que é um filme com o Luiz Brandoni e o Francella. E esse filme foi assim, um presente, porque eu estava recém-saído da distribuição e ingressando no mercado de produção, e fui convidado para fazer a parte brasileira do filme. Acabei virando produtor associado do filme, porque muitas cenas foram rodadas em Niterói. Então, de lá para cá, a gente vem... basicamente, o que a gente vem fazendo, até curioso, a gente filma
ou um filme, uma série, e a gente já se entrelaça na próxima. Normal, né? Tá falando uma coisa da criatividade, a gente vai falando sempre assim, né? As coisas têm acontecido assim. Então, do Minha Obra-Prima surgiu o 4x4, que na Argentina foi feito por eles. Aqui no Brasil virou A Jaula, com o Alexandre Nero e o Chay Suede. E esse fui produtor também. Sei lá, tem tanta coisa que agora eu já estou até perdido. Vou fazer um longa deles agora. Daqui a, acho que 3 semanas, a gente começa a pré-produção. Opa! E no meio do caminho veio Desejos. Pois é, e a série está indo bem, está surpreendendo, a gente está vendo que estão falando super bem. E essa temática, né? Essa premissa que é super interessante, o desejo é uma premissa, né, interessante, cuidado com aquilo que você deseja, né? O que você deseja aqui e agora, né? Que preço, né? Que preço você paga por esse desejo, né, tão imediato, né? É bem. A gente tem assim, né, outras obras que passeiam aí por esse lugar. Tem o Game com Michael Douglas, tem A Caixa, o filme, né? Ana, fala um pouquinho aí se vocês foi até na Patrícia Highsmith lá com Strangers on a Train, né? Também você vai o Joga Minha Mãe do Trem depois, que eles já filmaram, mas assim, essa coisa do be careful what you wish for, né? O que você tem qual é o preço aí do que você possa fazer mais, que eu acho interessante, e isso é o que essa temática que vocês foram ali, e também em voga, né? Costurar várias histórias que parecem que são isoladas e isso. Como é que, para montar isso na narrativa, como é que foi emplacar esse projeto? Quer dizer, você já tem aí essa entrada com a Star, com a Disney, a gente sabe. Mas como é normalmente, assim, que na realidade a gente sempre conversa muito das pessoas que escutam, que estão querendo começar no negócio, como é que emplaca um projeto, como é que você identificou que, opa, esse tem potencial, vamos lá, vamos trabalhar nisso? Porque imagino que sejam várias as ideias, né? Que pitch foi esse? Conta pra gente desse pitching aí. Você sabe que o pitch do Desejos, ele virou não por causa dessa temática de frente. Ele virou quando a gente chegou até a contrapartida, porque a contrapartida do Desejo é que faz a série, os episódios se entrelaçarem. Uhum. E até então era uma ideia razoavelmente normal, né? Já visitada por várias outras séries e filmes. E quando a gente chegou na contrapartida, o Horácio, que é um dos roteiristas, quando ele teve essa ideia, a gente entendeu que poderia ser, de fato, uma antologia totalmente amarrada, com os episódios amarrados, e mais importante ainda para o player, é que ela pode não ter fim. Então, acho que essa amarração é que trouxe o interesse do Star Plus sobre essa história. É uma premissa que não se esgota, né? Você pode continuar falando sobre esse assunto muito tempo. Ele rende bastante, não tenha dúvida. Essa é uma excelente contrapartida para o Como é que vocês chegaram a esses desejos? Como é que chegaram aos desejos que nós vimos? Tenho certeza que falaram de muito mais desejos ali dentro. Ana, a segunda temporada está escrita já. Olha, tá vendo? Ela não está confirmada ainda, mas escrita ela está, porque surgiram tantas ideias, mas tantas ideias, que as ideias transbordaram para muitos episódios. Uns, normalmente, no meio do caminho se perdiam, ou até mesmo se encontravam com outros episódios já escritos, porque a prerrogativa, e que eu acho que isso a série fez de uma maneira muito consistente, é não fugir dos desejos mundanos, né? Esses desejos que visitam a sua cabeça e que você fica negando e finge que não é com você, mas já pensou neles, todo mundo já pensou. Então, quem viu a série se identifica com algum ou com todos. E isso tem feito o público se ver na tela, se aproximar da tela. Isso a gente tem recebido no Instagram e no e-mail da produtora, pelo site, ideias malucas. As pessoas estão contribuindo com desejos. Isso é muito legal. Então, acho que essa fórmula fez as pessoas se pegarem. Isso, né? Muito bom. Imagina, manda aqui seu desejo, a gente realiza.
A contrapartida... Exatamente. Faz a gente pensar nos nossos próprios desejos, né? Eu acho que tem esse lado, e tem o lado também de você ficar preso, né, e dependente da sua própria vontade, porque essa história, no fundo, é sobre uma progressão negativa, né? Todos os arcos dos personagens, os personagens eles vão se afundando, uns mais, outros menos. E talvez essa seja uma característica dos próprios roteiristas, né? Tanto, se você pegar, vou dar um exemplo aqui de um projeto que eu participei com eles, né? E vou dar um outro, talvez, que eu tenha tido muito vontade de participar e fiquei só chupando o dedo e aplaudindo de longe. Quando a gente fez o Minha Obra-Prima, se você pegar a progressão do personagem, que é o pintor feito pelo Brandoni, é uma progressão negativa. O personagem começa, o arco dele vai se afundando. E eu acho que essa característica é muito marcante deles. E também foi uma característica muito forte do Cidadão Ilustre, que, para mim, é o filme mais brilhante do Mariano e do Gaston. Uhum. Aquele momento no episódio 2, né, da governanta, né, não é que aquilo fosse quer dizer, o que passa pela minha cabeça, pelo menos, né, não é que aquilo fosse um desejo genuíno dela, o desejo dela era a morte daquele homem, não. Mas tudo em volta, todas as circunstâncias levam àquele desejo, que é um desejo circunstancial. Mas, de alguma forma, ela acaba ficando prisioneira daquele desejo, porque, né, inclusive, no primeiro momento, quando ela acha que ele já morreu, opa, tá passando mal, morreu, uhul, né, vou consumir tudo aqui, vou fazer minha catarse, porque ele morreu, e, de repente, ele não morreu, né? Ali ela já tinha afundado o pé na lama até o joelho, né? Aquele episódio, Ana, na verdade, a gente ficou muito em dúvida se ela desejaria a morte dele. Porque a morte é sempre a saída mais fácil, né? Uma saída muito... que fica ali toda hora bicando o clichê, né? Você fala assim, bom, esse cara tem que desaparecer, é o jeito mais fácil de você se vingar de uma pessoa, é desejar a morte. E a empresa realizaria o seu desejo. Você vê que 2 episódios para frente, no episódio 4, que é o episódio do Henrique, que é o motorista de van, ele poderia desejar a morte do vizinho. Sim. Seria natural ele desejar a morte do vizinho, né? Se falasse, pô, tô de saco cheio desse cara e quero que esse cara... ele foi pelo caminho de quero que esse cara desapareça, mas esse cara poderia morrer. Sim, poderia ter desejado a morte. Mas depois é isso que eu estou falando, porque ela, de repente, desejou errado. Porque o que ela desejava ali, na verdade, não era a morte dele, ela queria a herança. E isso ela não teve, né? É aquela história que, mesmo esotericamente, você tem que saber pedir. Se você não pedir especificamente, abre um campo. Então, eu quero isso. Está aberto. Pode olhar, tirei, mas você tem que ser específico. Ela pediu errado. Ela pediu totalmente errado. Ela tinha que ter pedido, não, eu quero a herança, eu quero a grana dele. Né? Eu vou entrar em entrevista com ela na revista Cláudia. Que legal. Você entrevistou ela? Entrevistei. E a Carol também. Ela é uma atriz genial. Da Carol, acho que eu vi sua entrevista com ela. Já foi publicada, né? Já, da Carol já entrou. A gente afastou um pouquinho. O Zé Alvarenga, que o Rodrigo conhece bem também, ele é um apaixonado pela Carol Castro, né? A Carol Castro cresce muito na mão dele. E o episódio dela é muito forte também, porque aquele final é inesperado, né? E tudo leva a crer que aquele episódio será um episódio de traição, um mero episódio de traição. Exatamente. Eu conversei muito com ela só para... Enfim, vou dar o spoiler, porque a gente brinca que aqui a gente evita, mas acaba falando de spoiler mesmo. A série já está lá um tempinho. Então, assim, nesse episódio específico da Carol, ela começa a desconfiar de uma atitude assim, do marido, e ela consegue... O desejo dela é quebrar a senha para descobrir com quem que ele está lá na internet. Resumindo muito, assim, ela consegue, óbvio. Só que o que ela descobre é pior do que estar sendo traída, né? Foi o que ela fala. E é um assunto muito sério, é um tema muito sério, que se chama grooming, né? Que é exatamente as pessoas que se fazem passar por crianças ou pessoas menores de idade para
aí abusar, né? Enfim, entra no caso do abuso aí de crianças, de menores, e ela fica com esse conflito. Primeiro, ela descobrindo que o marido tem esse problema, é criminoso, o que ela faz? Fica nesse conflito, e aí a solução final, não vou contar, tem que ver o episódio. Mas, assim, essa virada, eu até fiquei brincando, porque a gente começa a brincar, você já olhou o celular? Mas esse momento, isso eu achei muito, muito legal, porque você está realmente caminhando para o ela vai se vingar. Quando você olha, gente, é muito pior do que... E o que você faz, né, quando você descobre uma verdade dessa? Então, assim, eu achei isso muito legal da série. Você acha que está indo no caminho ali do que você já conhece, mas tem sempre uma virada surpreendente. Sempre tem um elemento... E, nesse caso, um assunto muito importante para ser explicado, como foi na série, para passar o drama de exatamente como é que você convive, e como você pode estar convivendo com uma pessoa sem saber disso. Né? Nesse caso, Ana, aprendemos todos juntos, porque a Carol também desconhecia, o próprio Alvarenga, então todos nós tivemos aulas de grooming. Olha que doideira que foi isso. A gente não tinha muito conhecimento. Na verdade, a gente tinha zero conhecimento de tudo isso. E todas aquelas imagens que você vê na tela do computador da Carol, obviamente foram fabricadas, mas são todas imagens que vão beber ali de fontes que são reais, de coisas que de fato aconteceram. Então, a gente ficou muito chocado com aquilo tudo. E dias antes, a gente fez uma imersão no grooming para entender o que era de fato. E acho que as pessoas ficaram com essa sensação, né? Aprendemos todos juntos. E depois vimos que aquilo lá talvez não tenha coisa pior. Né? Comparar uma traição, uma mera traição, se comparar com aquilo lá, não sei que resultado poderia ter. Não tem comparação. Acho que congelou. Oi? Rodrigo, desculpa. Acho que o Rodrigo não ouviu, gente. Está ouvindo? Rodrigo? A minha internet está muito instável. Eu estou ouvindo bem, mas está muito instável. Não é que a gente ficou na dúvida se você tinha comentado alguma coisa do episódio, mas eu achei assim, em geral. Agora, eu ia te perguntar, Eduardo, voltando ali nessa parceria Argentina-Brasil, a gente costuma muito a comparar a qualidade do cinema, a qualidade dos roteiros que a gente tem. Milton entrou. Milton! Boa tarde, gente. Boa tarde, Rosemar. Tudo bem, Milton? Tudo bem, e você? Tudo bom. Só pelo telefone, estava complicado. Então, mas a gente estava sempre, a gente volta mesmo, a gente comenta dessa questão da escola, do cinema e dos roteiristas argentinos e dos brasileiros. Como é que é essa troca? Como é que você tem vivido essa troca? Como é que você percebe assim, dessas das diferenças, né? Mas eu acho que a gente pode falar também das similaridades, né? Porque o processo de desenvolvimento, Ana, ele é muito parecido em qualquer lugar. Acho que o que tem no texto argentino é um autoconhecimento, sabe? Já é uma base exploratória já muito avançada. Eles se conhecem muito bem. E isso facilita muito as saídas, especialmente quando você fala de um ser humano, de um personagem que tem um alto grau de complexidade, né, no arco dele. Então, quando você busca essa complexidade, você naturalmente cria espaços ali de desenvolvimento de texto para comédia, para mais drama, para suspense, para uma série de elementos dramatúrgicos que podem enriquecer a trama. Eu acho que o argentino ele não se dá por vencido pelo prazo, sabe? Eu acho que isso é muito importante também, porque a gente aqui, muitas vezes, a gente acaba sendo pressionado a terminar coisas que não estão prontas. E lá meio que eles se negam a fazer isso porque eles acham que cabe mais alguma coisa. Isso sempre dá errado, né, Rodrigo? A gente viveu isso algumas vezes. Isso sempre dá errado. Isso sempre dá errado. Não, e o cinema argentino, de fato, tem essa grande qualidade, né? No geral, nós temos bons roteiristas também, é claro, mas, no geral, os roteiros deles são realmente muito bons, muito bons. Eu acho que essa comparação de processos ela é muito parecida. Assim, em todo o desenvolvimento, essa série foi desenvolvida
do meio da pandemia para frente. Uhum. E foi um trabalho exaustivo, porque essa série ela podia ir por um lado muito comum, né? Muito de você não se surpreender. A gente ficou o tempo todo querendo se surpreender e surpreender a própria mesa de roteiro com novas ideias, fugindo dos caminhos, das jornadas dos personagens que fossem muito fáceis. E eu acho que isso ajudou muito, mas eu acho que o ponto de virada, voltando ao começo da conversa, foi a virada de encontrar a contrapartida do seu desejo. Quando a gente formou aquela teia de contrapartida em que os protagonistas dos episódios se encontram de alguma maneira em episódios seguintes, aí eu acho que a série saiu desse lugar comum. Também não é uma ideia muito generosa, né? É uma ideia que volta e meia a gente consegue ver, mas eu acho que foi executada de uma maneira muito interessante nesse roteiro. Eu acho que essas coisas que a gente tem visto muito também, eu fico brincando, tem as surpresas e tem as pegadinhas, né? E eu, como, pelo menos, como consumidora, fico louca quando tem pegadinha, porque é falsidade. Você não está querendo, você só quer me surpreender pela surpresa, só quer me dizer que eu não vou ver o que você sabe. Assim, isso, tem vários conteúdos que a gente já falou sobre isso. Não aconteceu com o desejo. É isso. Assim, quando você leva uma boa surpresa, os elementos estavam lá, eu que não estava indo por esse caminho, isso é ok, mas às vezes tem um roteiro que não, que ele te engana. É o da pegadinha mesmo, ele te leva para te enganar. Eu acho que pode ter, sabe, Ana, essas reviravoltas fáceis, assim, que você faz gratuitamente para chegar em algum lugar ou para levar ao último ato e ter que concluir a história. E eu acho que, nesse caso, tem uma preocupação, de fato, de proteger o arco do personagem. Ele está nessa progressão e você vê que os episódios, eles terminam, eles têm a mesma sequência, obviamente, de progressão dos personagens. Os personagens vão afundando, mas eles não têm exatamente o mesmo comportamento no final. É verdade. Um dos episódios assim que eu posso me lembrar, você tem, por exemplo, a história da fã louca pelo cantor, o Iaco Silva, que a gente promoveu o Diogo Nogueira, ele fez sua estreia nessa série como ator, né? E você vê que a personagem, embora a vida continue, ela não ficou mais perdida, ou mais decepcionada, ou desapontada por ter tido um insucesso naquele desejo dela, né? Aquilo que ela conquistou, de uma maneira ou de outra, bastou para ela. É verdade. Não, isso é interessante. Eu acho isso é verdade, porque quando você fica nesse elemento da surpresa, em geral, esse é o grande cuidado. Eu não saberia fazer, eu não fazia nada disso no roteiro, eu contaria a história nisso meio, é isso. Mas, assim, como consumidora, a gente já falou aqui em alguns outros programas de outras séries estrangeiras, assim, eu fico profundamente irritada quando é pegadinha, que aí eu falo, mesquinho. Você não quer dar isso. Eu brinco assim, o Dan Brown, eu lembro quando veio o Código da Vinci, todo mundo dizia, mas não dá para parar de ler o livro. Aí eu comecei a ler o livro, eu falei, claro, cada episódio ele termina dizendo que você leu não serviu de nada. Você vai para o próximo. E foi isso até a metade do livro. Aí é pegadinha demais, não é? A surpresa, ela te força, assim, não é só pela curiosidade, não é uma Agatha Christie que também inventava algumas coisas assim, mas do whodunit, né? Que você fica assim, você tem esse elemento. E eu achei isso interessante. Achei que dá para ser honesto com o público, né? Você levar o público a pensar uma coisa só para dar susto ou só para enganar. É chato isso, né? E acho que desse episódio... No Desejos não acontece em nenhum momento. Você já sabe, de alguma forma, você sabe que aquilo tudo é de verdade, né? Assim, não, mas o episódio da Carol, que para mim foi assim, um dos mais marcantes assim, da surpresa, porque você fica assim, uau!
Oi, eu não vi isso. Você não percebe que está ali no caminho. E ele está no caminho. Porque podia ser qualquer coisa mesmo. Então, esse é o tipo da surpresa. Isso sim é uma virada surpreendente. Meu Deus, porque você não sai dali. Você realmente não ocorre. Você não está pensando naquilo ali. Eu acho que a estranheza nesse episódio, quando a gente mostra um casal, é você sair da temática da traição. Essa é a surpresa por si só, né? Quando você consegue fugir dessa obviedade, e eu acho que a gente encontrou um lugar muito diferente, realmente, né? Que é surpreendente, voltando a essa história de todos tivemos que aprender o que era aquele grooming. E acho que ele sai do lugar comum. Uma coisa que eu queria comentar com vocês é que a gente fez algumas montagens dos episódios dessa série, né? A série, as primeiras montagens todas eram lineares. A série, ela tinha o seu tempo para você descobrir o fundo do poço. Se é que a série tem um fundo do poço, né? E quando a gente descobriu que o fundo do poço sempre poderia ser mais fundo e mais fundo, a gente resolveu puxar o low point da história, o fundo do poço, para abrir a história. E acho que isso, no mundo de hoje, a forma como as pessoas estão impacientes, né, e querem essa isca logo no começo, acho que isso fez bem. E talvez essa mudança tenha sido uma mudança que pode estar aí um pouco do elemento que trouxe sucesso para a série. Isso é muito legal. A gente gosta muito... a gente via bastante isso vou citar minha série querida, The Walking Dead. Eu sou fã e veterada de The Walking Dead. O Walking Dead usou um pouco isso, né? Ele traz um momento clímax para o início do episódio, você fala, caramba! E aí, de repente, ele vai te mostrar como é que você chegou ali. Né? Isso eu acho sensacional. Eu acho uma forma de narrar muito instigante, sabe? Você sabe, Ana, que isso é polêmico, né? Porque, assim, sem citar nomes, mas os montadores, alguns montadores, a gente trabalhou com 4 montadores diferentes nessa série, e o jogo ficou meio que dividido ali. 2 montadores gostavam e 2 outros montadores gostavam da série ir construindo o seu clímax. Entendi. Mas isso é gosto pessoal. Isso é opção de narrativa, né? O que eu acho é que essa inquietação das pessoas, né, essa vontade de entender o que se trata e já ficar preso logo nos 3 primeiros minutos toda essa discussão sobre algoritmos e onde vamos chegar com isso, porque, no fundo, a gente meio que se nega a montar de acordo com o algoritmo, né? Nesse caso, não. Nesse caso, a gente foi para o player e falou assim, olha, a gente encontrou essa montagem aqui, o que vocês acham? E eles toparam. Justamente é o encontro dos interesses do algoritmo, né? Que é prender o espectador nos seus 2 ou 3 primeiros minutos. Sim. E a gente achou que isso poderia funcionar, assim, mas muito mais ao defender a história do que ao defender o potencial de reter as pessoas, sabe? Entendi. Mas o algoritmo também não interessa, no caso do algoritmo, você ir construindo a outra ala dos montadores, você ir construindo e prender até a pessoa descobrir no final? Eu acho que sim, Milton, mas a questão hoje a briga é por atenção, né? O cara que, quando vê um streaming em casa, o interfone toca, o celular toca, a mulher chama, o cachorro late. Então, eu fiquei muito numa outra passagem, assim, já indo para um outro lugar da construção e da montagem dessa história. O episódio 1 talvez seja o desejo mais mundano e machista que há, né? Que é, quero comer a minha cunhada. É muito Nelson Rodrigues também, né? É muito rodriguiano, né? E escrito por argentinos, né? Olha que coisa louca. E a gente tinha muita dúvida em algum momento se as pessoas iam compreender, com as deixas que foram jogadas ali, que aquela obsessão toda do Josué, que é o protagonista, se dava pela cunhada mesmo, se as pessoas iam entender que era a cunhada dele.
E numa das cenas que a gente teve que refazer, retrabalhar e tal, que era uma cena-chave desse episódio, era uma cena da piscina, onde eles estão conversando no trampolim e o irmão está nadando lá embaixo. Em algum momento, a gente colocou na fala o irmão, para ver se aquilo se cristalizaria naquele momento. Então, sim, a gente teve muito... Essa série foi uma série de muitos cuidados, né? Não só cuidados estéticos, visuais, cuidados de roteiro, mas eu acho que a série teve uma maturação muito grande. Então... Que era, assim, a gente pegou uma fase do cinema brasileiro também que tinha muita mulher louca, né? Era uma coisa de mulheres alteradas, mulheres querendo transar com consolo, mulheres no navio, ao mar, sempre mulheres fora do prumo. Acho que chegou-se uma conclusão aí em alguma instância do pensamento da sociedade que esses filmes estavam, ainda que ainda façam sucesso, fazendo um clichê com o feminismo mesmo, né? A mulher é TPM, né? A mulher só é engraçada quando tá maluca, né? Então, e de alguma forma tem 2 episódios aí, pelo menos, o primeiro e o eu não me lembro mais qual era o número, assim, que coloca o macho, né, o homem, numa situação ridícula, né? O primeiro, por exemplo, né? Parece que no começo parece tudo uma piada machista, né? Nelson Rodrigues, uma coisa. Vamos pegar o primeiro, né? E no final ele fica humilhado, né? A cena do casamento é uma cena muito humilhante, né, Milton? Humilhante, isso. É humilhante. E eu acho muito, que você fica com pena dele, no final você fica com pena dele. Eu fiquei com pena dele. Ao mesmo tempo, o outro também, daquele casal, o 4º episódio, né? Aquele casal que tem inveja do vizinho, que é muito transante, né? O Marcos Pasquim, né? De alguma forma, ali também o homem está numa posição ridícula, né? De inveja do outro. Eu acho que, assim, de alguma forma, vocês conseguiram fazer uma crítica ao machismo depois dessa fase toda de mulheres alteradas, mulheres malucas, não sei o quê. Agora tem homens procurando seu lugar, né? Também, né? Tem espaço para isso, né? Acho que isso é importante dizer, né? A história não fica menos interessante se você ocupar esse espaço de uma maneira pensada, que não seja em vão, assim. Você vai, vamos na onda. Não, a onda seria por um outro caminho, um caminho já visto. Eu acho que essa série ela tem esse condimento, ela trata esse assunto com um certo cuidado, um olhar muito menos parcial, sabe? Eu acho que sim, que série também, no caso do Diogo Nogueira, ele é um ídolo que é ridículo também, que ficou com medo da senhora, né? Ali, né? Ele não sabe o que fazer com ela, né? Aquela cena do encontro dos dois, Milton, era uma cena muito longa, muito boa, porque ela é quase um constrangimento reverso, né? Não, mas a gente fica louco para saber o que vai acontecer, é muito legal isso. Eu acho que as caras do Diogo... O Diogo, ele é uma espécie de um George Michael latino, né? Eu lembrei o tempo todo do começo do Wham, ali, ele com aquela cara, né? Né? A gente foi buscar isso mesmo. Ele é um... disco do Wham, né? É isso. Uma das referências era essa. Isso. Ele seria um cantor de pop soul, assim, dos anos 70 e tal, e depois a gente foi caminhando até chegar num George Michael latino. E ele tem até legal, né? Um pouco, né? Tem um pouco de tudo ali. E a própria música que ele canta, né? Uma música que vai para esse lugar pop. E ela, por outro lado, ela tem essa coisa que eu acho que é muito forte ali, né? Do sagrado e do profano. Ela fica caminhando entre esse universo de ter um altar em casa, de idolatrar um cantor pop, e ao mesmo tempo, no dia seguinte, ela está colocando os santinhos ali, organizando a missa e tocando a vida dela. A vida dela é uma tristeza, a gente fica louco para ele dar essa felicidade para ela, né?
Fica. Fica. Eu acho que eu fiquei pensando muito no terceiro episódio, assim, no quarto episódio. Eu acho que ele está ali. Como é que vocês pensam nesse episódio? Eu acho ele um pouco diferente de todos os outros, assim, o da menina que quer que os pais continuem casados. Eu demorei para encaixar ele na ideia da série, sabe? Vocês tiveram alguma conversa sobre isso? Milton, a gente teve 1000 conversas. Você colocou o dedo na ferida aí, porque esse episódio ele é diferente de todos. Ele é um episódio muito pesado e se a gente pudesse remixar o episódio aqui, baixar a música e levantar os diálogos, ele seria um episódio muito mais pesado, um episódio Vocês amam música de ninar, com caixinha de música, com bonequinho, né? Aquela casa de bonecas, né? Onde ela recria o universo do desejo dela. O próprio quarto, o próprio closet, onde ela faz a ligação, assim, tudo leva para um lado lúdico, que é meio que um lado combativo, né? Anti-estresse, assim, ela recria um mundo dela. E você vê que em nenhum outro episódio a gente tem esse lugar. Ele não está presente no desejo. E por ser o desejo de uma criança também, a gente ficou muito preocupado, né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que uma criança vai ligar para uma empresa que não existe? Eu acho o episódio mais difícil, assim. Difícil. De lidar, de conceber, de tudo. Tanto que eu acho ele diferente de todos. E a minha curiosidade na pergunta era saber se vocês, em alguma hora, acharam que ele não se encaixava, sabe? Acho que não. Em todas as horas a gente ficou em dúvida. E aí, quando a gente resolveu ir para frente com esse episódio, o Alvarenga veio com a ideia de trazer um casal preto para a história. Não era preto? Na verdade, a gente não tinha pensado nisso ainda. Quando a gente começou a conversar muito sobre o episódio, ele trouxe 2 situações. Uma de trazer um casal preto e a outra de uma mulher dirigir o episódio. Então, a Mari Youssef dirigiu esse episódio, na minha opinião, de uma forma brilhante, porque ela trouxe muita delicadeza e picardia, assim, né? Você sempre acha que aquela criança é uma criança, é mais uma criança inocente, que não está pensando nisso. E na verdade, a criança quase que dirige os pais, né? Ela manipula os pais. Ela manipula os pais. De uma maneira foi um episódio muito difícil de filmar, Milton. A gente achou aquela casa. Eu imagino, é por isso que eu estou perguntando mais sobre ele. Assim. E a Isabela, que é essa menina, ela é atriz de publicidade, ela fez muito bem e muito, muito bem dirigida pela Mari, que ficou muito tempo ensaiando com ela. Criança né, cara? É importante ter esse tempo, né? A gente invariavelmente não o tem. Mas criança, você tirar a fofura e fazer ela entrar na história é muito difícil, eu acho. Normalmente é muito difícil. O diretor sempre tive esse problema, assim. O Alvarenga, ele desde o começo, ele ficou muito preocupado e muito instigado ao mesmo tempo com esse episódio. Porque... obviamente, quando você recebe um roteiro e tem lá uma criança de 12 anos, você já entra em desespero, né? Você fala, como é que eu vou fazer isso acontecer de forma crível numa história em que a criança vai ter... São diálogos longos, sem muito tempo para fazer aquilo acontecer, e a gente foi colocando mais elementos naquela história, até que a gente achou que ela podia... Eu vendo o conjunto assim, eu continuo achando que ele é aquela pedra misteriosa ali no meio da série, sabe? Mas ele é. Ele é, né?
Ele é. Da mesma forma, o 5º episódio é engraçado que me chamou a atenção o personagem principal parece uma mistura do Covas, da família Addams, né? Uma mistura do Covas com o Amigo da Onça, né? A cara dele, as olheiras dele, né? Ele é um pouco invejoso, ele é totalmente invejoso, né? Ao mesmo tempo, ele tem aquela cara do Covas do Raul Julia. Ele tem. Esse cara é um grande ator. Esse cara é um. Eu já vi outras coisas com ele. Alguma coisa com ele que eu agora não estou me lembrando, assim. Ele fez muitas comédias, né? E ele é um ator de entregar. Ele entrega pouco, ele entrega pequeno, sabe? Ele sempre está ali no limite do pequeno, mas ele é muito engraçado. Ele fora das câmeras é um cara que alegra o set, é um cara muito divertido. E a gente começou, a primeira diária foi com ele e com o Fábio, que é o nome dele, Fábio Herford, e com o Alejandro Clavô. Filmaram num... é um ator tão talentoso, né? Ele é tão multitalentoso, né? E sempre acho que a televisão, o cinema ainda não aproveitaram ele com tudo que ele pode dar. Mas voltando a esse ator, eu acho que ele chegou a fazer um Noel Rosa uma vez em algum filme. Acho que foi ele, não tenho certeza. O que assim, a história é engraçado e a história, eu acho que ali tem também uma linha difícil, porque a história não é engraçada, né? A história é dramática, né? O cara está sofrendo com aquilo ali, né? Aliás, eu aproveito, Eduardo, vou jogar uma outra pergunta. Eu sei que vocês nem sempre, não é quem entrega o conteúdo que tem essa definição, talvez quem defina seja a própria plataforma, mas uma das coisas que eu e Carol estávamos brincando quando eu fiz a entrevista era o fato que eu diria que a série é um drama suspense, mas ela consta como comédia. Ela foi escrita como uma comédia de humor negro, viu, Ana? Mas acho que a série é uma comédia de humor negro. Você acha? Eu acho que eu consumindo ela como drama, mas ela é comédia? Deve um susto, assim. É uma comédia infame, né? Eu acho que ela é. Ela ganhou pitadas de suspense na montagem. Quando nós filmamos... Aliás, essa história de trazer o low point para frente, abrir a série com um low point, é que deu o caminho do suspense para ela. Faz sentido. Faz sentido. Que aí você cria, né? Você cresce a expectativa, né? Faz sentido. E aí dá essa nuance aí de suspense, né? Mas ela é muito mais uma comédia de humor negro, não tenha dúvida. No fundo, Ana, esses autores, todos, se você pegar o fio condutor de todos os trabalhos deles, são trabalhos de picardia, são trabalhos de humor negro, são trabalhos dessa progressão humana para baixo, né? Uma progressão negativa. Ele extrai o pior do ser humano. E eles mesmos, em diversas situações, eles já falaram que essa progressão interessa muito a eles, porque é uma progressão que abre espaços. Então, você vai abrindo espaços para outras coisas ali, outras gavetas vão surgindo. Você consegue dizer um monte de coisa com esse registro, né? Esse registro é um registro muito amplo, e ali cabe comédia, cabe drama, cabe suspense. Tem muitas portas, né? Porque o personagem que ri de si mesmo é um personagem muito rico, muito complexo, né? Porque em algum momento você olha para ele e fala assim, porra, coitado desse cara, esse cara tá fudido. E no momento seguinte, ele acha, por alguma coisa que aconteceu, uma pequena coisa, uma fagulha que aconteceu, que ele tá de novo na crista da onda, que ele vai sair daquele buraco. E a torcida fica se invertendo, né? A hora sai do protagonista, como você mesma falou, Ana, você fala assim, poxa, fiquei com pena do Josué. Cara, o Josué queria comer a cunhada. Ele estava todo errado, mas você fica com pena dele no final. Coitado, foi tão humilhado. É enorme, né? No mundo machista, a humilhação dele é enorme, né? É enorme. Outro personagem que gera
essa disparidade ou essa ambiguidade. O Nelson Freitas faz um empresário do Iaco Silva, do Diogo Nogueira, que é um empresário charlatão, é um cara que cafona, quer vender o artista dele para garantir um patrocínio e tudo mais. Aquele cara assim, que tem mais poder do que tem, né? Assim... É um pouco uma homenagem a todos os empresários, né, Milton? Porque eles não deixam de ser assim, né? Aqueles empresários que são... o estereótipo é esse, não tem como fugir muito disso. Né? E a gente caprichou um pouco no visual dele para tirar ele do Zorra Total. A gente acabou colocando ele mais ainda no Zorra Total, na minha opinião. Exatamente. Eu percebi que tinha uma tentativa ali. Tinha uma tentativa até do Alvarenga de tirar um pouco ele desse lugar, porque o Nelson ele é um cara muito engraçado, de fato, né? E ele é um ator de primeiro take. É um negócio maluco, umas falas enormes, e ele vai lá, tô ele pronto. Faz tudo, né? Porque ele canta também, ele dança. Ele tem um vozeirão colocado, né? Bacana. Eu gosto pra caramba da voz dele. Ele toma uma bronca, um esporro da Carol Castro acho que no episódio 2 é que a bronca se consuma, né? Ela fica ali, ela fica evidente para o público, e a gente filma em eixos de câmeras diferentes, para que no outro episódio você veja sob o ponto de vista do outro personagem, do outro episódio. Esse quebra-cabeça foi um quebra-cabeça muito interessante de ser feito. E é uma coisa muito que fica muito bonita, né? Porque que o Justiça faz muito bem também. O Justiça faz bem. A gente vai estar hoje também junto com depois sobre isso também. Agora, aonde que primeiro começou eu fiquei curioso de saber uma coisa. Começou na história, no roteiro. Eu sei que vocês já falaram alguma coisa quando eu não estava aqui. Mas aonde que entrou o Alvarenga, assim, e o que ele trouxe? O Alvarenga entrou quando a série estava quase totalmente desenvolvida já. Nós desenvolvemos na segunda metade da pandemia. E o Alvarenga entrou, se eu não me engano, estamos em 24, em março de 22, acho que foi quando o Alvarenga entrou. Um roteiro pronto, ele entrou. Um roteiro quase pronto, Milton. Faltavam alguns ajustes no roteiro, especialmente de tempos. Porque a gente achava que ainda havia um desequilíbrio entre a ação e a contrapartida, né? O desejo e a contrapartida. Porque a preocupação nossa, especialmente nesse momento de pré-produção, era entender se as pessoas... Se ia ficar claro para as pessoas que aquela contrapartida gerada a partir daquele desejo poderia se conectar com outros episódios. E que a contrapartida não fosse frouxa, sabe? Da pessoa falar assim, pô, essa contrapartida aí não tem nada a ver com essa história. E aí veio o Alvarenga, porque o Alvarenga tem muita experiência nisso, e o Alvarenga é uma pessoa que filma, além de filmar bem, ele filma rápido, né? E ele tem os tempos muito certos na cabeça dele. Então, ele contribuiu muito, especialmente para a contrapartida. Para essa segunda metade de cada episódio, ele trouxe uma dinâmica muito interessante. É muito interessante isso que você está falando, Eduardo, porque no início, Milton, quando a gente começou a conversar, que você ainda não estava, a gente estava falando sobre a premissa do desejo, né? Que a gente estava brincando um pouco com a história do pediu errado, né? Porque... O Josué pede errado também, né? Ele pede para transar, mas ele não diz em que circunstâncias, e são naquelas circunstâncias e dá tudo errado para ele. Assim ele estava bêbado, Ana. Oi? Ele estava bêbado. Sim, exatamente. E ele estava bêbado quando pede. Então, pediu mal pedido. A governanta também. Né? Ela pede a morte do cara, mas o que ela queria era a herança, não era necessariamente a morte. Então, a gente estava falando um pouco sobre isso. E o Eduardo falou, Milton, uma coisa super interessante, que surgiram muitas ideias de muitos desejos. Então, a segunda temporada já está escrita. Legal.
Não, e que o público tem mandado ideias. Isso, acho que isso foi muito legal. Isso foi muito, as pessoas Ela já está mandando os desejos. escrito, pelo jeito vai rolar, né? Assim, a gente espera que role. Não tem nenhum papel assinado ainda, mas assim, o desenvolvimento foi feito quase que non-stop. Assim, a gente fez os primeiros episódios, os roteiristas descansaram 2, 3 meses. Enquanto a gente filmava, eles já estavam trabalhando nos outros roteiros. Até em muitas coisas que transbordaram da primeira temporada. Porque uma das coisas que fica, e que a gente não falou aqui em momento nenhum, é que há um personagem, né, que está em todos os episódios, que é feito pelo Silvério, muito bem feito pelo Silvério, inclusive. Sim. E tira o Silvério de um lugar das novelas. Também é um ator multitalentoso, que canta, que dança. Tira o Silvério da agenda dele também, né? Exatamente. Exatamente. É isso. Então, as pessoas... Hoje o que eu mais escuto das pessoas, do próprio meio, assim, dos produtores, amigos, me conta um pouco mais sobre o Caco, que é o personagem de Silvério. Todo mundo quer saber de onde ele veio, por que ele aparece ali, por que ele está na cadeira de rodas. Então, Você já viu a temporada? A segunda temporada conta a história pregressa do Caco. Assim, por que ele foi parar ali naquela cadeira de rodas? Por que ele tem... Não é só pelas perguntas, eu senti necessidade disso também. Mas na segunda, se tivesse uma segunda temporada, tinha que ter. Acho que a preocupação principal das pessoas é de fazer essas anotações de desejos que são desejos que ou que elas não realizam, né? São desejos que passam pela sua cabeça, mas que não são realizáveis, que entram nesse bloco de notas de desejos mundanos, que são os desejos que nos interessam para essa série, né? Porque são desejos de todos. Eu acho que se a gente não se afastar desse lugar, a gente consegue sustentar esse sarrafo alto da série. Porque isso é muito pegajoso, né? Você fala assim, poxa, a gente consegue ter 6 episódios ali, de 6 episódios que todos nós 5 que estamos aqui, um dia ou outro, aquilo já cruzou a nossa mente. Sim, é verdade. É verdade. Desejo é uma coisa inerente, né? A gente deseja até sem querer desejar, né? Isso é filosófico, mas é verdadeiro. Coisas que a gente não tem coragem de desejar, mas no fundo a gente deseja. Né? Todo mundo deseja um pouquinho, né? De fama e fortuna, um pouquinho de... Não tem como, né? Rosenbach, para a gente encerrar isso aqui, eu acho que a gente podia... Eu queria falar assim... A série é um sucesso. Aonde que está? Em que lugar que está esse sucesso? Assim? Como é que mede isso? Como é que a gente aquilata isso aí agora, nesse momento? Porque parece... A gente sente que é um sucesso, mas como? Para mim também é uma zona cinzenta essa aí, viu, Milton? Porque, assim, Rodrigo, eu, acho que as Anas também, nós que trabalhamos em distribuição física durante muito tempo, a gente sempre fica buscando um termômetro, né, um parâmetro. Sim, eu uso isso aqui, ó, que chama Flix Patrol. E o Flix Patrol, ele te dá rankings dos streamings. Eu vejo ela bem colocada no ranking. Exato. Então ela entra no top 10 da série, mas assim, eu quero fazer um registro aqui que para mim é um registro dramático. Sim, olha com quais séries nós concorremos no Star Plus. Grey's Anatomy, Modern Family, The Simpsons, Shogun, Criminal Minds. A gente concorre com coisas que, assim, não tem como concorrer. Porque são séries consagradas, são franquias que têm 10 temporadas, 6 temporadas. Então, ou um orçamento como o do Shogun, desses, né, milionário, lançando mundialmente. Então, assim, Pois é. Uma das coisas que me chamou muita atenção, assim, que as pessoas gostam muito dos episódios, acho que por essa proximidade que nós falamos aqui do desejo, né? As pessoas ficam, cuidado com o que você deseja, e já emendam na série, e vão para esse lado.
E a gente esquece um pouco de olhar também, não só essa disparidade de orçamento, mas muito em parte também a disparidade de campanhas de lançamento, né? Porque essa série ela se fez no boca a boca. Uhum. Sim. E no mundo, imagina, nós lançamos no mesmo dia do que o Pobres Criaturas, que também saiu no Star Plus. Sim, por si só, isso já era um feito maluco, né? Você fala, poxa, a gente vai dividir uma home lá do Star Plus com Pobres Criaturas. Indicação para o Oscar e vencedor de Oscar. Então, assim, já começava por aí. Depois você tinha que superar toda essa parte das franquias e tudo mais. Eu não quero ficar dando aqui de cachorro vira-lata, falar, poxa, o nosso orçamento... Eu acho que a série, ela entrega muito mais do que o orçamento. É isso que eu acho. Sim. Isso não dá para não aqui falar do talento do Faccioli, que é o fotógrafo, que é um cara brilhante. O talento do Alvarenga, que é um cara que, assim... Eu acho que é um dos... A gente pode contar nos dedos, assim, diretores que entregam um trabalho tão bem realizado. Assim, e o Alvarenga é um diretor de atores muito importante, o diretor de arte, o Flaxman. Então, assim, a gente conseguiu, por sorte, de verdade, por sorte, reunir pessoas em intervalos de outros projetos que eles já estavam atachados a outros projetos e conseguiu reunir um grupo de gente que fez a série andar. Eu acho super bem produzido e bem dirigido. Lá o episódio final, dá para ver um pouco o dedo do... Quer dizer, dá para ver nos outros também, do Flaxman, assim, você vê que você não vai ter o orçamento do Pobres Criaturas, mas consegue fazer muito. Tem uma assinatura de direção de arte quando ela está ali naquela cruz branca, sabe? Tem umas outras coisas que chamam a atenção de inventividade, assim, eu acho que tem. O episódio que você gosta, Milton, do Henrique, do motorista da van, a gente transformou o estádio do Corinthians. Rodrigo, que é fanático por futebol, o estádio do Corinthians virou o aeroporto. Olha isso. Então, aquilo... Essa, né? Como se fosse o aeroporto dele. Então, a impossibilidade de ter Congonhas, ou ter Guarulhos, ou ter Santos Dumont, fez a gente, com um orçamento desse tamaninho, fechar uma parte da arena do Corinthians e transformar num aeroporto. Com umas gruas lindas, filmando a van de cima, ele dormindo na van, no pátio. Então, assim, tem alguns requintes, algumas sofisticações que foram feitas nessa série, acho que muito em parte pelo olhar do Faccioli, que vinha sempre instigando e tentando mais e mais e mais. Eu acho que isso, sim, para mim, que fiz outras coisas com esses mesmos argentinos, assim, eu acho que a gente vai sempre tentando mais, né? Fala, pô, se o roteiro é bom... Eu já estava encerrando aqui, mas fiquei curioso com um negócio que agora fiquei em dúvida. O personagem Daniel Rocha, que é o marido da Carol, ele aparece lá no final cortando de açougueiro? Não. Carne. Não, o açougueiro não é o Daniel. Ele é... Cara, dá uma confusão ali. Não é. Eu falei, o Daniel... ver o que ele está fazendo. Que bom saber que não é, porque para mim ele parece rápido, com o mesmo tipo de cara, parece um pouco assim. Aquela cheirada no frango assim que ele dá, não é o Daniel Rocha. É um bom episódio. Acho que estragaria um pouco toda essa matemática que a gente fez. Total. É porque parece com eles. Aí fiquei confuso. Você falou que eu gosto mais até do último episódio. Eu gosto do primeiro, do segundo. Eu gosto do primeiro, do segundo, terceiro. Os que eu gosto mais, e o último, assim. O quarto e o quinto, eu fico confuso. Essas dúvidas que eu coloquei para você estão de, assim, como é que encaixa, sabe? Eu acho eles mais fora da curva, assim, sabe? E por isso que eu estava curioso de saber de você como é que vocês encararam isso. Os dois episódios, Milton, mais escuros, mais sombrios, mais internos,
são os episódios da empregada, né? Da governanta, do general, e o episódio da menina, né? São 2 episódios dirigidos pela Mari Youssef, que eu acho que o Alvarenga mesmo, ele saiu desses episódios, ele falou, cara, esses episódios precisam de delicadeza, eu não sou exatamente o cara delicado que vai fazer isso aqui bem. Eu preciso sair daqui, desse lugar, e os outros eu posso fazer muito bem. Interessante. Dá para ver que é muito diferente. Legal. Eles são bem diferentes. Eles são muito diferentes. E a gente já vinha de uma antologia, né? Essa história de fazer antologias tem uma complexidade de produção muito grande, né? Vocês que entendem desse negócio. A gente fez o How to Be a Carioca, que também era uma antologia, um negócio difícil de filmar. Então, assim, são quase 12 longas-metragens que se faz, né? 6 aqui e 6 lá. Sim. Sim, eu fiquei 6 meses esgotado depois. Eu não conseguia nem falar direito, porque a gente emendou 3 séries. E esse ano, eu não sei se eu contei isso para alguém já, mas a gente vai lançar uma série sobre a vida do Guga Kirten, do tenista. São 5 episódios que a gente faz uma biografia dele. Que legal. Bacana. Muito bom, muito bom. Vai bombar também. Vai, com certeza. Mas Guga Kirten, né? Uma história tão bonita, a história dele. Tão importante para a gente, assim. Pô, muito legal. Agora tô louco para fazer longa-metragem de novo, Ana, porque série é um negócio, é um bicho, é um animal que te consome de um jeito. Eu ia te perguntar sobre isso, exatamente. A minha pergunta era essa. E os longas? Rodrigo, se eu puder escolher, é claro que a gente não pode escolher nada, né? Produtor nunca pode escolher nada, mas se eu pudesse fazer 3, 4 longas em sequência, agora eu faria. Porque a preparação do longa, tudo com mais cuidado, mais controle, né? Usando essa máquina louca de fazer séries, esse moedor de carne que é fazer séries, se ficar 50, 60 diárias com as mesmas pessoas, não tem como, depois da 40ª diária, as pessoas não se odiarem, sabe? É uma coisa louca. É muita convivência, né? É uma loucura isso. É uma loucura. É uma coisa insana. Mas, enfim, vamos fazer um longa agora, Rodrigo, que é uma adaptação do Homem ao Lado, que também são dos mesmos autores, né? Esse filme foi o filme mais visto da Argentina em 2010. Muito interessante. Eu sempre tive vontade de comprar esse... Muito bom esse filme. É um baita filme. Esse filme me emociona muito. Eu sempre tive vontade de comprar esse roteiro. Eles nunca quiseram me vender. E aí eu decidi partir para uma proposta mais agressiva. Eu falei, cara, e se a gente tirar o protagonismo do homem e colocar uma mulher? Então, aqui no Brasil vai se chamar A Mulher ao Lado. E o Andrés Duprá reescreveu esse roteiro. E é um roteiro lindo. E a gente vai começar agora a trabalhar nele. Depois dessas férias de desejos, de ter filmado o Guga. Tá todo mundo cansado aqui. A gente precisa descansar um pouco. Tá todo mundo precisando respirar um pouco, dar uma sacudida para retomar, né, Eduardo? Cara, mas só notícia boa. É bom saber das novidades. E muito legal conversar com você sobre desejos, e a gente torce para que continue sendo esse sucesso que está aparecendo. Todo mundo está comentando, falando bem. É nota 10 aí para tudo quanto é lado, e nota 10 aqui também, a gente está super feliz. Eduardo, foi um prazer ter você com a gente. Parabéns. Obrigado, Eduardo. Bom te ver, Valeu, bom saber de você. Sucesso. Boa sorte. Obrigado. Para nós, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer. Vamos falar de Desejos 2 em algum momento. Vamos, com certeza. Com certeza, no futuro próximo. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo. Abraços e beijos. Tchau. E aí a gente vai se despedir, né? Vai, vamos sim, estamos aqui. Eu vou ter que sair. Não. Primeiro, a minha internet está um horror. Eu perdi muita coisa. A minha internet está muito ruim. Eu não sei se foi esse aplicativo, que não costuma ser assim. Mas eu perdi muita coisa, estava insuportável. Bom. E eu tenho que sair, eu tenho compromisso agora às 6.
Não, vai lá, vai lá. Então, o meu caiu, vamos... eu tive que passar pro telefone, eu virei Milton. O meu congelou, eu ouvia, ninguém me eu vi. via. Falei, vou